Primeiramente, queria saudar a amada igreja em graça e paz de Cristo. Tá? Quem está feliz de estar aqui? Quem está feliz? Não, está muito bom, gente. Quem está feliz? Eu, sinceramente, estou muito feliz de estar aqui na graça de Deus, reunido com vocês. Aí, o irmão Dilson me chamou para me fazer a abertura da igreja. Eu falei, irmão Dilson, eu vou chegar um pouquinho meio em cima da hora, mas vou. Aí eu falei, Senhor, qual a palavra o Senhor fala em meu coração? Primeiro a gente falar, tem que pedir para Deus a palavra, para que ela venha conosco, falar conosco. Cheguei em casa, abri a Bíblia, falei, Senhor, qual é a palavra de agradecimento ao Senhor? O Senhor falou para mim, 1 Tessalonicenses 5:18. 1 Tessalonicenses 5:18. Amém? Amém? Em tudo dá graças, porque está a vontade de Deus em Cristo, Jesus Cristo convosco. Em tudo dai graça. Às vezes a gente no dia a dia passa batido por certas coisas, certos desânimos, e deixemos de agradecer a Deus o fato de estar vivo, o fato de estarmos vendo, enxergando em meio às dificuldades. Mas temos que dar graça, largar de vez de murmurar e dar graça, dar graças a Deus pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa comunhão em Deus e Cristo aqui na igreja, meia assembleia, nosso trabalho, né? Em tudo dá graça. Vamos fazer oração. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, reunidos e agradecemos a Ti, Senhor, Pai. O fato de agradecer por estarmos vivos, trabalhando forte. Também agradecer, Senhor Deus, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela minha filha, pelos nossos amigos, em especial a minha esposa, Senhor, que esta semana, sexta-feira, completamos 27 anos de casado. Ei, Senhor Pai, agradecer ao Senhor, Pai. Também pela vida dos pastores, pelos pastores que estão enfermos, Senhor, mas que o Senhor vai entrar com providências, tá? Há outros irmãos que aqui não puderam vir, Senhor, que estão pela correria, pelo compromisso, não dá para chegar e vir no culto. Mas, Senhor Deus, eu creio que Ele está conosco aquele domingo, e que o Senhor possa estar com Ele, Senhor Pai, em tudo onde Ele está. Damos graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Adore ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como. Declare isso. Ninguém. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Diga de novo. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és
és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo. Cante a Ele. Sim, Deus, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és Senhor, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Diga de novo, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declare grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, neste lugar. Diga ninguém, ninguém é como. Declare Ele, declare. Ninguém. Aumente o volume da sua voz e diga: ninguém é como. Mais alto. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém é como. Não outro. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Só os que creem, diga. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio. Grandes coisas irão acontecer neste lugar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glorifique o nome dEle.
Graça e paz. Chegou a hora da oferta. Primeiro Crônicas 14. 1 Crônicas 14, amém? Porque sou eu, quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tal voluntariamente, darmos semelhantes coisas, porque tudo vem de ti, e da tua mão todos damos. Amém? Amém, igreja? Vem com alegria ao som do louvor. Quando a noite fria cair sobre mim, larará. Vamos lá! E no deserto eu me encontrar, fui secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Vamos lá, igreja, com alegria, vamos lá. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quero ver agora, vamos lá. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Vamos lá, o vídeo é ele. Por isso eu grito na presença do Rei. E eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. De novo, vamos lá. Todo mundo agora, quero ver lá. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito Jesus, Rei, na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em tua Senhor. Aleluia! Fazer uma oração por cada dizimista que dizimou aqui e aqueles que não puderam dizimar. Fazer oração a Deus em forma de agradecimento. Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Senhor, para agradecer cada um, Senhor, que contribuiu à sua casa. E aqueles, Senhor, que não puderam contribuir, Senhor, entra com providência, Senhor. Conforme, se for forma de emprego, o Senhor arruma, Senhor. Se for que ele ganhe um pouco mais, Senhor, assim o Senhor faça, conforme a tua vontade. E que ele desire toda vez com alegria no seu coração. Repreendei, Senhor, também o espírito devorador
esquina de sua casa, Senhor, tenha mantimentos conforme a sua gratidão, Senhor Deus. E por nós podemos agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, recados. Culto de restauração, todas as quarta-feiras, culto de restauração. Campanha, 7 campanhas, 7 semanas de presença na presença de Deus. Vida, amém? Domingo, culto da família. Convidamos aqui a pastora. Amém? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Alguém que ainda não está participando da campanha, que deseja adentrar a igreja? São 7 semanas, amém, conforme o irmão Bosco falou, são 7 semanas na presença de Deus pela sua vida. Você que deseja adentrar na campanha, a pastora Aninha vai estar entregando, amém? Como já foi dito aqui também nessa noite, pastor Ney, ele está enfermo. E, infelizmente, ele não pôde estar aqui presente. Mas, se Deus quiser e assim permitir, no próximo domingo ele vai estar. Amém? Aleluia. Convido aqueles que puderem a ficarem em pé, abrirem as vossas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45. E a palavra do Senhor diz assim: Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu desafiaste. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque hoje é noite de restauração, hoje é noite de campanha, Senhor Jesus, pela tua presença em nossas vidas. Pai querido, te pedimos neste momento, abra o céu sobre este lugar, que eu venha diminuir e que o Senhor venha me usar, Senhor, como instrumento teu. Abra, Senhor Jesus, os nossos corações. Repreendemos pelo poder do teu santo nome, ó Senhor, tudo que não provém de ti, tudo que venha, papai, tirar o nosso foco da tua presença nesta noite. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Podei vos assentar. Aleluia. É uma passagem muito conhecida por todos nós. Fala sobre Davi. Davi, o texto, a mensagem do texto dessa noite é a lógica da fé e a lógica do medo. O cenário, igreja, de um lado o medo paralisante daquele povo de Israel, porque a palavra do Senhor diz que aquele gigante, que Golias, ele estava 40 dias perturbando. Não tem homem aqui para me desafiar? Dia após dia ele ia lá e gritava no vale. Não tem homem aqui para me desafiar? Me vem Davi. A Bíblia fala que Davi, ele era jovem. Era quem? Era de que tamanho? Do tamanho do Alisson. Aleluia. É ele, igreja. Dessa vez não sou eu que estou fazendo brincadeira. Eu vou deixar bem claro.
E aquele povo olhou para Davi e encorajou Davi? Ah, encorajou não. E assim é na nossa vida quando o gigante aparece, né? Muitas vezes não vem um para encorajar. Só vem um para falar, você está doido? Você não está vendo que esse sonho é muito grande? Que esse problema é muito grande para você? Não vai dar conta não. E do outro lado, a arrogância do gigante. No centro de tudo isso, um jovem pastor de ovelha. Davi, igreja, ele não via ali um gigante. Ele não via como um obstáculo, mas como uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar sobre aquele povo. Primeiro passo, a disposição do coração. Se a gente for lá para o versículo 32 a 37, não quis fazer a leitura de todo o texto para não ficar cansativo e para ganharmos tempo também. Mas Davi chegou ao acampamento e a sua primeira frase é encorajamento. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não desfaleça o teu coração por causa do problema que você tem enfrentado. O contraste de visões, enquanto Saul olhava a estatura de Davi, ou a baixa estatura de Davi, um jovem sem experiência alguma com luta, porque o exército de Saul já tinha se acovardado. Davi olhava para o histórico de fidelidade de Deus. O círculo do deserto. Davi, ele menciona que ele já tinha matado o leão, que ele já tinha matado o urso. Davi mostra para nós, igreja, a fidelidade de Deus no secreto. Davi estava lá, quietinho, pastoreando as ovelhas. E Deus ali já estava capacitando ele. É no secreto que Deus nos prepara para as batalhas públicas. É na sua intimidade com Deus que você é preparado. Suas vitórias, seus desafios, igreja, vencidos não são apenas memórias, são munições para os desafios que você vai encontrar na tua vida. O segundo item, a rejeição das armas. Versículos 38 a 40. Saul, ele veste Davi com sua própria armadura, mas Davi tenta caminhar e desiste. Você não pode lutar a batalha de Deus com os métodos do mundo. A armadura de Saul representa a lógica humana, o peso da tradição e da nossa dependência ao material. Quantas lutas nós tentamos guerrear com armaduras que não foi feita para nós. Queremos usar a armadura do irmão, o método do irmão. Mas nós esquecemos que nós somos individuais. Davi, ele pega a funda e 5 pedras. Vocês imaginam aquele povo, o velho Davi, né? Eu imagino a funda, igreja, eu não consigo imaginar a funda sem ser um estilingue. Porque só aquele negócio que assim eu ia acertar a minha testa, não ia dar certo. A testa ia ser a minha, né? E 5 pedrinhas. Pedras lisas. Ele nos ensina aqui também. Ele usa o que Deus já havia colocado em suas mãos. Não tente usar métodos que não lhe pertencem. Eu ainda tento pegar o microfone e cantar, né? Mas é um método que não é meu não, igreja. Mas eu ainda vou lá, ainda
Faz o pastor Valdo passar vergonha. Tô nem ouvindo os comentários aí no fundo. Mas não tenta usar métodos que não são. Que Deus não te preparou. Se Davi continuasse com a armadura de Saul, ele ia conseguir vencer? Se fosse por vontade de Deus, sim. Mas o escudo e a armadura era pesada. Para de querer usar armadura e escudo que não te pertence. Não tente, não queira ser quem você não é para vencer uma batalha. Deus quer usar a sua identidade. Os instrumentos, por mais simples que seja, Ele já te deu. Irmã, mas o meu sonho, irmã, é pregar. Mas eu sou tão tímida para subir no altar, para pegar o microfone. Mas quando eu reúno alguns amigos, eu consigo falar com uma intimidade do amor de Deus. Essa é a armadura que Deus te deu. Esse é o instrumento que Deus te deu. Mas, irmã, eu sou boa para escrever. Escreve. Fala do amor de Deus em palavras. E manda para os seus amigos, manda para os seus irmãos, manda para a sua parentela. Cada um de nós temos um dom. Terceiro, o confronto de identidade. Golias, ele despreza Davi pela sua aparência, pela sua estatura pequena. Imagine um homem de 3 metros de altura. Aí vem o Alisson do lado dele, com a fundinha e com as pedrinhas, né? Aí eu vou bem ali no rio, no riachinho pegar. Golias olha e fala, esse vai ser facinho. O mundo sempre tentará te definir pelo que você é por fora. Muitas vezes nos julgam pela nossa aparência. Quantos de nós já fomos julgados pela nossa aparência? Teve uma certa vez, acho que era na outra igreja, foi uma pregadora, ela conseguia ser menor que a Aninha. E para ser menor que a Aninha, igreja é difícil. Mas quando aquela mulher abriu a boca, a intimidade dela com Deus. Quantas pessoas a gente julga pela aparência? Muitas vezes olha assim e fala, esse aí é fera. A pessoa abre a boca e fala, misericórdia. Não tem fera nenhuma. Mas quantas vezes a gente julga pela aparência? Mas Davi, igreja, ele estava acostumado. Quem lembra de quando o profeta foi ungido? Nem o pai dele lembrou dele. Nem o pai. Davi, ele já estava acostumado. Davi já estava sendo preparado, sem que soubesse. O erro de Golias foi ter confiado na sua força física. Quantas vezes, assim como Golias, a gente vai crendo nas forças das nossas próprias mãos. E assim como Golias, a gente cai. O gigante, tendo intimidado Davi, lança medo através de palavras, amaldiçoando. O inimigo sempre vai tentar diminuir o seu valor antes de desferir qualquer palavra, qualquer golpe. Ele tenta te fazer se sentir incapaz. Ele vem com palavras. E o que é pior, quando ele vem com palavras, são pessoas que a gente ama.
Ele usa pessoas que a gente confia. Porque Ele sabe que se fosse qualquer outra pessoa, a gente não ia nem se atentar. Mas quando é com alguém que a gente ama, a gente fica muitas vezes balançado. Ele tenta nos fazer sentir o pior ser humano. Você não é capaz, você não tem mais jeito, seu casamento não tem mais jeito, seu filho. Você nasceu para ser infeliz. Muitas vezes, ele vem com argumentos para nos afastar da presença de Deus. Golias, ele fez tudo isso para fazer com que Davi desistisse. O segredo da vitória, igreja, está no nome do Senhor. Versículos 45 a 47. Davi, nessa passagem, ele não diz que ele é o melhor, que ele é o mestre, que ele é o cara na funda, no estilingue, na pedra. Não. De jeito nenhum. Mas ele se diminui e revela de onde vem, de onde reside sua força. Porque ele diz assim: tu vem contra mim com espada e com lança, e eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Pergunto para você nessa noite: de onde vem a sua força? Não é a glória de Davi, mas ele diz: para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ele pecava, ele não se afastava da presença do Senhor. Ele ia lá, ele se arrependia. A sabedoria divina do Senhor é a guerra. O resultado, igreja, não vai depender da nossa força. Nosso resultado vai depender da confiança que nós temos no Senhor que nós servimos. Assim como Davi, na época, ele representava um povo que sabia que não ia vencer aquele gigante. E assim, nas nossas vidas, nós temos Jesus. Porque nós sabemos que certas coisas nós não vencemos. Mas Jesus, ele foi lá e ele se fez vencedor por mim e por você. E ele diz que nele nós somos mais que vencedores. Qual é o gigante que tem afrontado você até hoje? Para de olhar o tamanho do problema e comece a declarar a grandeza do Deus que você serve. Assim como Davi, igreja. O problema é grande, mas você tem um Deus maior. Deus, ele não te limita. Deus, ele hoje, ele enviou Jesus, o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Tá difícil. Irmã, eu não tenho nenhuma funda, eu não tenho nenhuma pedrinha para acertar o gigante. Mas você tem a Cristo Jesus. Convida a Cristo para guerrear contigo, para batalhar contigo. Não queira vencer uma guerra sem antes lutar, porque não é possível. Para vencermos, igreja, primeiro a gente tem que guerrear. E você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa batalha.
Nós estamos numa campanha de 7 semanas da presença de Deus pela sua vida. Se for da vontade do Senhor, Ele dará ordem aos anjos nessa noite, e o milagre chegará até a ti. Se for da vontade do Pai, hoje é noite de mudar a tua história. Hoje é noite de recomeço na tua vida. É noite de escrever um novo capítulo. Aquele povo estava sendo envergonhado. Mas Davi, ele confiou em Deus. Está sendo envergonhado? A gente pode passar vergonha de várias formas. Quando eu era criança, meu sonho era ter sapato. Não tinha sapato, igreja. A gente tinha sapato, né? Tinha não. E sabe o que era pior no meu caso? Que eu sou a caçula. 2 irmãos e uma irmã. Geralmente, quando a gente tem irmãos maiores, o que acontece com roupa e sapato? Vai passando para os menores, né? Como que eu ia pegar, gente, alguma coisa? Tinha como não. Eu fiquei muito feliz. Eu me recordo uma vez que a Aninha comprou um tênis jeans de rendinha branco. E eu espremia meus pés dentro do tênis para eu poder usar, porque eu não tinha. Igreja. O inimigo. Meu sonho, já que a gente tem aqui o Bosco, que é professor, era ter uma caixinha de lápis de cor. Não tinha. Tinha não. Deixa ela vir. Ela quer tocar bateria já. Sabe, igreja? Muitas são as vergonhas que muitas vezes nós temos. Muitas vezes a gente quer fazer algo, mas aos nossos olhos naturais a gente não tem condições. Mas nós servimos um Deus que tudo pode. Você serve um Deus que pode mudar a tua vida, mas você tem que declarar que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. A canção do dízimos e ofertas: por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Nós temos que tomar posse das coisas de Deus. A gente tem que sair do vitimismo. Davi, ele podia olhar para aquele gigante. Vamos para a bateria, neném. Ele poderia olhar para aquele gigante e falar: acho que eu vou ser o primeiro. Sou o menor. Mas ele olhou para o gigante e falou: é hoje. E é hoje, igreja. É hoje que você vai derrubar o gigante que tem te afrontado, que tem afrontado o teu ministério. O gigante dentro do teu lar, que tem feito tudo que parece que vai desestruturar. Vem. Eu te convido a ficar em pé. Qual é o gigante que você precisa vencer nessa noite? Chega de humilhação, chega de vergonha. Você é filha de um pai zeloso e bondoso. Qual é o gigante que precisa ser derrubado nessa noite? Vai, pega a sua funda, pega as suas pedrinhas. Porque o Deus dos exércitos está neste lugar. E Ele vai guerrear essa batalha contigo. Aleluia. Temos louvor? Eita glória.
fé. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, cante a Ele. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar, você não está só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. O que dizem sobre você não define quem você é. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus, assim em favor do teu povo nesta noite. Te pedimos, ó Senhor Jesus, abre as janelas do céu, Senhor Jesus. Dê ordem, papai querido, aos teus anjos. Oh, Espírito Santo, derrama, Senhor Jesus, sobre este lugar uma unção, Senhor Jesus, nova. Derrama, Espírito Santo de Deus, o Espírito de ousadia. Porque nós cremos e nós confiamos na Tua palavra. A Tua palavra diz que em Ti, Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está nessa batalha conosco. Porque o Senhor é o Deus de Israel. Tu és, Senhor Jesus, a quem nós confiamos. Te damos graças, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Venha, Espírito Santo de Deus, restaurando nesta noite. Venha trazendo renovo, Senhor Jesus, àqueles, ó Pai, que desacreditaram, Senhor Jesus, da vitória. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ó Senhor, nos dê força. Abra, Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais, para que venhamos, ó Pai, enxergar muito além. Para que possamos, Senhor Jesus, confiar em Ti. Ter a confiança, Senhor Jesus, assim como Davi teve. Davi, aos olhos dos homens, Senhor Jesus, era impossível ele vencer aquele gigante. Mas que venhamos, Senhor Jesus, não mensurar o Teu tamanho. Que os nossos desafios, que os nossos problemas, Senhor Jesus, nós tenhamos, Pai, plena consciência que não são nada diante de Ti. Porque nós cremos, Senhor Jesus, que nós servimos um Deus do impossível.
Nós servimos, Senhor Jesus, um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus, Senhor Jesus, que não permitiu que nenhuma promessa falhasse, de Gênesis a Apocalipse. Nós servimos um Deus que nós confiamos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que nós declaramos o nosso amor todos os dias. Nós servimos um Deus que nos olha com um olhar de pai, de um pai zeloso, de um pai atencioso, de um pai bondoso. Oh, papai querido, que venhamos confiar a Ti todos os dias das nossas vidas. Que não venhamos, Senhor Jesus, desviar os nossos caminhos, ó Pai. Quando a dificuldade vier, nós tenhamos a plena certeza, a plena convicção do Deus que nós servimos. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz aleluia. Uma salva de palmas a Ele, igreja. Quem trouxe? A minha já até caiu. A cartinha para Deus. Aleluia. Ainda dá tempo. Alguém deseja adentrar na campanha? O senhor quer compartilhar testemunho, irmão Adilson? Está vindo já, né? Alguém deseja, igreja, antes do pastor Welton orar pela cartinha? Alguém deseja compartilhar um testemunho? Quarta-feira passada tinha fila. Bosco tem, irmão? Algum? Já? Amém. Alguém tem testemunho, igreja, para compartilhar? Ninguém tem, pastor Welton. Amém, amados? Amém. Ninguém tem testemunho? Só o fato de você ter levantado esta manhã, abrido os seus olhos e agradecido ao Senhor, já é um milagre dele. Amém? Quantos no dia de hoje enterraram um ente querido? Quantos no dia de hoje estão no leito de um hospital? E você tem a graça do Senhor de estar aqui neste lugar, adorando a Ele e exaltando o nome dEle. Amém? Estende aí a sua cartinha para Deus, vamos orar. A minha não está aqui. Oh, glória a Deus, tem algum lugar aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos, Senhor, cada pedido, Senhor, diante de Ti. Cada um dos pedidos, Senhor, que com fé, os meus amados irmãos, Senhor, tem apresentado a Ti esta campanha, Deus. 7 semanas na Sua presença, Senhor, Te adorando, Te exaltando, glorificando, buscando a Tua face, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que se cumpra, meu Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um, Pai. Aquilo que eles têm clamado, aquilo que eles têm pedido, Senhor, segundo o Teu coração, Senhor. Porque às vezes, ó Senhor, pedimos algo, Senhor, que não nos edifica. E então, Senhor, pedimos que seja algo do Teu coração para o nosso coração, Senhor. Abençoe meus amados irmãos e irmãs, Pai, que com fé declaram a Tua presença e a Tua salvação em cada um, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar os obreiros aqui à frente. Pastor Aninho, diaconisa Vânia, Vanilda, diácono Adilson, diaconisa Sandra. Amém? Quem tiver impedido, tudo bem. Tá, entendi. Me ajuda, irmão, senão eu vou derrubar isso aqui. Eu sou desastrado, hein? E bastante. Amém? Agora é o momento de... Eu esqueci, meu Deus do céu, a palavra. Unção com óleo, amém, glória a Deus, perdão, amados. Eu estou ficando velho e esquecido. Amém?
Aqueles que querem uma oração, rapidinho, pode estar vindo à frente, os irmãos estaremos orando aqui por vocês. Amém? E enquanto isso o louvor vai fazendo um fundão legal aí, amém? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado teu nome, cante ao Cordeiro. Cante, igreja, diga teu nome, teu nome
Jesus, Senhor, apresentamos cada pedido de oração, Senhor, que está colocado nesta caixinha. Pai, em nome de Jesus, vem abençoando meu amado irmão, minha irmã, que com fé, Senhor, tem depositado aqui, tem clamado, tem pedido, Senhor, tem entregado o melhor de si a Ti, Pai. Que se cumpra sobre a vida deles, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, e o Teu querer sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Também clamamos, Senhor, pela Tua igreja, pela Tua casa. Abençoe este lugar, Senhor, que possamos alcançar almas aqui neste bairro, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que possamos cuidar, Senhor, em nome de Jesus, e alcançar cada coração, meu Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Leva-nos, Senhor, em santidade para os nossos lares, nos guardando de todo mal, de toda angústia, de todo homem sanguinário, de todo levantar do inimigo, Senhor. Dá-nos, Senhor, ainda uma semana abençoada diante da Tua presença, nos fortalecendo em Ti, Senhor, nos deixando mais e mais, Senhor, diante de Ti, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que glorificam o Teu nome e exaltam a Ti aonde vão, Senhor. Abençoe, Pai, a cada um dos meus amados irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do doce Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E não saia daqui sem dar uns 10 abraços dizendo: a tua vitória é a minha vitória, em nome de Jesus. Amém? O culto está encerrado em nome de Jesus. Domingo temos culto às 19 horas. Não falte.